Nossa, não é um curso para ensinar a construir utilizando os alimentos. Gastronomia? Não. De certa forma, o engenheiro de alimentos projeta o processamento de um alimento. A engenharia de alimentos realmente envolve conhecimentos para projetar a produção de um alimento, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem. Como? Eu vou te mostrar. Primeiro, ocorre a escolha da matéria-prima. Segundo, definição de todos os ingredientes. Terceiro, definição ou criação de um processamento. Quarto, escolha ou projeto dos equipamentos. Quinto, escolha ou criação de embalagens. Sexto, definição dos métodos de armazenamento e de transporte. E durante todas essas etapas, o engenheiro de alimentos garante e controla a qualidade do alimento. A maior atuação para o engenheiro de alimentos é nas indústrias de alimentos. Fora da indústria, o profissional pode atuar com auditoria, com criação e manutenção de normas e padrões que atendam à legislação daquele alimento. Comer é tão bom que nem mesmo percebemos todos os processos por trás da comida, não é mesmo? A engenharia de alimentos está por trás de todos esses processos. Você consegue imaginar a importância dessa profissão? Estima-se que, até 2050, será necessário um acréscimo de 60% na produção de alimentos para atender toda a demanda mundial. Este cenário aumenta a necessidade de ampliação da produção, aliada com a redução nas perdas, tanto em quantidade quanto em qualidade dos alimentos. O engenheiro de alimentos surge na busca por essa meta, acompanhando o alimento em seus momentos de produção, armazenamento, transporte e distribuição segura. Ou seja, esta engenharia se torna cada dia mais necessária e importante para o mundo inteiro. O curso de Engenharia de Alimentos oferece ao aluno uma formação comum a todas as engenharias, com o objetivo específico de formar um profissional capaz de aprimorar, explorar e criar alternativas para a indústria alimentícia e áreas relacionadas. É um curso de bacharelado, possui duração de 5 anos, onde os 2 primeiros anos são mais voltados para a parte de engenharia básica, com bastante uso de matemática, química e física. E, do 3º até o 5º ano, temos as disciplinas específicas para a engenharia de alimentos, que usam e abusam de matemática, química, biologia, bioquímica, microbiologia e física. Ainda na graduação, o estudante terá bastante tempo para aprimorar o seu conhecimento prático em diferentes laboratórios, como os de física, química, tecnologias de alimentos e procedimentos biológicos, além de aprender a manipular softwares para a execução de projetos. As áreas de atuação do engenheiro de alimentos são inúmeras, além daquelas reservadas aos engenheiros, como perícia e elaboração de laudos, existem áreas específicas para o especialista em alimentos. Assim, se você possui interesse nessa área, não tenha receio e busque entender ainda mais a sua futura profissão. Se tiver restado qualquer dúvida sobre este curso, entre em contato com o nosso PET. Mais informações na descrição deste vídeo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, a mais uma palestra do nosso circuito de palestra Alimentando Ciência. Esse projeto que é feito em parceria entre o Grupo PET e a pós-graduação de Engenharia de Alimentos da UFO Campus Patos de Minas,
Hoje a gente tem o prazer de receber a Amanda, que vai falar um pouco sobre o que ela desenvolveu durante o mestrado dela. A Amanda já concluiu o mestrado, inclusive, e concluiu com uma pesquisa muito legal, né, sobre a análise de alguns compostos em vinho. Então, assim, sem mais delongas, né, já vou passar a palavra para a Amanda, lembrando que a lista de presença, né, para a emissão do certificado dessa palestra, a gente vai enviar depois aqui no bate-papo, tá? Qualquer dúvida que for surgindo, gente, no decorrer da palestra, também envia aqui no bate-papo, não, perdão, nos comentários do vídeo, tá? Então, qualquer dúvida pode enviar também aqui nos comentários, que no final a gente vai trazer todas as dúvidas para conversar com a Amanda, né, para a gente sanar, tá? Então, sem mais delongas, Amanda, fique à vontade, seja bem-vinda e vamos assistir a palestra dela, gente. Obrigada, Lohane. Então, eu estou muito feliz, né? Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho, né, sobre o projeto que eu desenvolvi no meu mestrado em Engenharia de Alimentos, tá? Então, eu queria agradecer, né, ao programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos da UFPAT de Minas pelo convite, ao pessoal do PET também, né, que eu já fui parte, né, o pessoal do PET da Engenharia de Alimentos, pela organização da palestra. E aí, o meu trabalho, né, de mestrado, ele foi orientado pela professora doutora Líbia Diniz Santos e o professor doutor Diego Leoni Franco. Então, pessoal, hoje eu vou estar aqui para falar com vocês sobre a determinação de tiramina em vinho, né? Literalmente, uma análise que dá dor de cabeça. Mas eu não vim falar, né, da minha dor de cabeça, eu vim falar do que essa tiramina causa no nosso organismo, né? A dor de cabeça que ela gera no nosso organismo, tá? Então, ela vai estar presente, né, em diversos tipos de alimentos, tá? Principalmente os fermentados, e vai estar causando um efeito tóxico, né, ao nosso organismo, dependendo da concentração que ela tiver presente nesses alimentos. Então, vou estar falando um pouco, né, sobre essas reações, né, que essa tiramina ela pode causar no nosso organismo. Vou estar falando um pouquinho também da parte de vinho, né, que eu trabalhei também, a parte de vinho de produção, de vinho tinto, e também sobre a importância, né, de estar se desenvolvendo novas metodologias para a detecção desse tipo de composto em alimento, já que não tem uma legislação específica, tá, para esse tipo de composto em alimento. Então, eu vou começar falando um pouquinho da vitivinicultura, tá, no mundo e também no Brasil. Então, em abril, no dia 20 de abril desse ano, né, então bem recente aí, a Organização Internacional da Uva e do Vinho, tá, ela publicou um relatório de estimativa de consumo e produção de vinho no mundo. A produção mundial estimada no ano de 2020 foi de 260 milhões de hectolitros, cerca de 34,6 bilhões de garrafas produzidas, tá? E aí houve uma queda em relação ao ano de 2018, de cerca de 11,5%, né? Então, essa queda, segundo essa organização, né, ela é devido principalmente a fatores climáticos, tá? Como secas que teve durante esse período. Também os incêndios florestais, eles destacam muito isso, tá? Que prejudicou muito a produção de uvas, né? O plantio das uvas. E também devido à pandemia, né? Já em relação aí os maiores produtores, né, se destacam aí a Itália, a França e a Espanha. Então, esses três países juntos, tá? Eles representam cerca de 53% da produção mundial no ano de 2020. Na América do Sul, os países que se destacam, né, como assim maiores produtores são a Argentina, o Chile e o Brasil. Sendo que o Brasil, ele ocupou a 18ª posição, tá? Com uma queda acentuada de menos 34% em relação ao ano de 2018. Então, assim, foi uma queda bem significativa. Já em relação ao consumo, tá, mundial, esse consumo, ele também diminuiu, tá? Em relação ao ano de 2018 aí. Então, no ano de 2020, o consumo foi de 234
milhões de hectolitros, né? E houve uma queda de menos 3% em relação ao ano de 2019. Apesar, né, desse consumo ter diminuído, né, a gente também tem notícias boas, né? Então, o Brasil, ele ocupou a 13ª posição aí como consumidor mundial, né? E aí, o consumo estimado foi de 4,3 milhões de hectolitros, tá, em 2020, e houve um acréscimo, assim, muito grande, que foi de 18,4% em relação ao ano de 2019. Então, assim, saiu até reportagem, sabe, sobre esse assunto, né? Sobre esse aumento do consumo aí no isolamento social. Então, saiu até várias reportagens, né? E destacando esse aumento do consumo. E de acordo, né, com os dados, o Brasil ele teve, né, o maior aumento percentual de consumo entre os países, né, que estão associados a essa organização internacional, tá? Então ele foi o país que mais aumentou o consumo. Mas apesar, né, desse consumo ter aumentado, o nosso país ele ainda ocupa aí uma pequena fatia, né, desse total de apenas 2%, tá? Então ele representa apenas 2% do consumo total. E aí, de acordo com dados também e da própria reportagem que saiu, né, em 2020 o brasileiro ele bebeu em média 2,6 litros de vinho no ano, tá? E em 2019 esse número era apenas de 2 litros, né, ao ano por pessoa. Mas quando a gente compara, né, o Brasil, né, com outros países potenciais consumidores, como por exemplo Portugal, né, então os portugueses eles beberam, né, eles bebem 69 garrafas de vinho, enquanto o brasileiro consome apenas 3 garrafas ao ano, né? Então, assim, é um valor significativo, mas assim, dentre tantos países que a gente tem no mundo, o Brasil ocupou a 13ª posição. Então, o nosso ranking, né, ele não está ruim, e eu acredito que ele ainda tem a aumentar muito, tá? E aí, falando da vitivinicultura, aqui no Brasil, né, a maior parte da produção, ela ocorre, tá, nos estados do Rio Grande do Sul, do Pernambuco e Bahia, que juntos eles correspondem a 82,6% da produção de vinho aqui no Brasil, tá? Aí nesse gráfico mostra alguns dados de produção de vinho, né, e derivados no estado do Rio Grande do Sul. Como a gente pode observar, né, a produção de vinho comum, ela se destaca em relação à produção de vinho fino, né, no estado do Rio Grande do Sul. Mas, entretanto, tá, dos vinhos produzidos aí no ano de 2018, dos vinhos comuns e finos, né, a maior parte, né, desses vinhos eram tintos. Então, essa produção de vinho tinto, ela se destaca bem mais do que a produção dos outros tipos de vinho, tá? E apesar, né, esses três estados, eles representam aí a maior parte da produção, o nosso estado aqui de Minas Gerais, né, ele vem se destacando muito com a produção de vinhos de alta qualidade. Então, diversas pesquisas vêm sendo realizadas, tá? Principalmente pela empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que é EPAMIG, de uva e vinho, né? Que fica localizada lá em Caldas, que é no sul de Minas. Então, a EPAMIG, ela desenvolve diversas pesquisas, tá? Com o intuito de estudar a melhor adaptação de variedades de uvas finas aqui no nosso estado de Minas Gerais e a produção de vinhos de alta qualidade. Então, tanto que, né, uma dessas pesquisas realizadas pela EPAMIG foi a que proporcionou a chamada dupla poda, né? No caso, a dupla poda a dupla poda. E essa dupla poda, ela é uma poda que é realizada, como o próprio nome diz, né? Uma poda de verão, uma poda de inverno. E essa poda proporcionou, tá, a possibilidade de estar colhendo uvas de inverno.
que são uvas consideradas uvas finas, né? As uvas de inverno, que a gente produz os vinhos finos. E aí, no ano de 2020, ela até ganhou uma medalha de ouro aí, tá? Com o Syrah Ipamig. Então, assim, durante o meu projeto de pesquisa, né? Meu projeto do mestrado, eu tive a possibilidade de estar indo para a Ipamig, tá? E acompanhando o processo de produção de vinhos. Então, eu fui em 2019 para lá, acompanhei todo o processo de produção de vinho fino, né? De vinhos de uva de inverno. E eu obtive muito conhecimento, sabe, durante essa etapa, e eu também consegui estar trazendo algumas amostras, né, reais da produção para poder estar analisando no laboratório quanto ao conteúdo de tiramina. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre vinho para vocês, né? E o que é vinho, né? De acordo com a legislação brasileira, o vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto, resultante do esmagamento ou da prensagem de uvas sãs, frescas e maduras, contido ou não de suas partes sólidas. Então, de acordo com a legislação, o que a gente tem que seguir, né, para estar produzindo um vinho, né? As uvas, elas devem ser sãs, então elas devem ser livres de doenças, né? Então elas não podem ser, não podem ter podridão. As principais doenças que cometem uvas são fungos, né? Então elas têm que ser livres de doenças para que se tenha um vinho de boa qualidade. Elas também têm que ser frescas, tá? Então o ideal é que após a colheita a uva ela seja destinada diretamente, tá, para produção, né, para vinícola, para produção, porque é diferente de outras frutas, né, a uva, ela não continua o processo de maturação, né, depois que ela é colhida. Então, quanto mais rápido, né, ela for destinada para o processamento, melhor vai ser a qualidade desse vinho também obtido. E devido a isso também, devido a esse fato, né, geralmente as vinícolas, elas são posicionadas perto aos parreirais, né, para que essa uva ela seja destinada o mais rápido possível. E caso isso não seja possível, né, o bom é que se faça o refrigeramento dessas uvas, tá? E as uvas também, elas têm que ser maduras, né? Então, elas têm que passar pelo estado de maturação, né? Então, primeiro, né, a maturação visual, que no caso de uvas tintas, né, ela deixa de ser verde, passa para um tom azulado, né, esse tom tinto. E também ela tem uma maturação que a gente chama de maturação tecnológica, né, quanto ao conteúdo de açúcar, acidez, pH, né. E o próprio enólogo, né, ele também faz a degustação das bagas, tá? Para poder avaliar se realmente elas estão já prontas, maduras para o processamento. Então, a gente tem várias variedades de uvas, né? E aí as principais espécies são as vites viníferas, tá? Que são uvas de origem europeia, e as vites labruscas, que são uvas de origem americana. As vites viníferas, aí eu trouxe alguns exemplos, né, dessas vites viníferas, que são a Syrah, a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc e a Merlot, tá? São alguns exemplos. Já em relação à produção, à vinificação em vinho tinto, né, aqui eu trouxe um fluxograma, tá, do processo de vinificação. Eu vou estar passando mais rápido e falando, assim, das principais etapas, né, que eu destaco, assim, principalmente também relacionada a essa produção de tiramina, né, durante o processo de vinificação. Então, no início, a gente tem o recebimento da uva, depois a separação do engaço, o esmagamento das uvas, né, a adição de metabisulfito de potássio, que é um conservante, tá bom? Aí a gente pode ou não fazer o processo de chaptalização, que é a correção do açúcar do mosto. E aí a gente parte para a fermentação alcoólica, a maceração, a descuba e prensagem. E aí a gente tem o fim da fermentação alcoólica. Aí a gente tem a fermentação malolática também. Pode fazer processo de clarificação, estabilização, engarrafamento e envelhecimento. Então, vou estar destacando aqui as principais etapas, assim, que eu envolvi mais no meu trabalho, né, que eu analisei mais em relação ao conteúdo de tiramina, tá?
Então, foi a fermentação alcoólica, a maceração e a fermentação malolática. Então, na fermentação alcoólica, né, a gente vai ter os açúcares presentes no mosto, né, que são as hexoses, a glicose e a frutose, sendo convertidas, né, em etanol, gás carbônico e energia. E aí são utilizadas leveduras, né, principalmente da espécie Saccharomyces cerevisiae. Geralmente, na produção, também se utiliza, tá, cepas comerciais já selecionadas para garantir, né, o processo, né, garantir um melhor controle desse processo. Então, são utilizadas cepas comerciais. Mas alguns enólogos também podem optar a utilizar, né, a cepa que já vem, que já está aí presente na uva naturalmente, tá? Mas geralmente são utilizadas essas cepas comerciais. E quando se utiliza essas cepas, né, o ideal é que se faça, né, uma preparação delas, uma adaptação delas ao mosto. Porque principalmente uvas de inverno, né, elas vão chegar com uma temperatura fria, né, porque a gente está no inverno, a temperatura está mais fria, e elas também vão estar com um teor de açúcar mais alto, né, um pH baixo, então você tem que fazer essa adaptação, tá? Que a gente chama lá na vinícola de pé de cuba. Então a gente faz esse pé de cuba, essa adaptação, para que a levedura ela se multiplique, né? E também ela possa fazer todo o processo, né, da formação do etanol. Então, as leveduras vão utilizar os açúcares como fonte de energia para o seu crescimento e vai se ter produção de etanol e de dióxido de carbono e energia. Tá? Já no processo de maceração, as uvas elas vão estar em contato, tá, com o mosto. Ó, as cascas das uvas elas vão estar em contato, né, com o mosto, né? E essa é uma principal dos processos em vinho tinto, né? E nesse processo a gente vai ter liberação de taninos, de antocianinas, polifenóis, de compostos oxidantes, né, que vão dar, todo esse processo, né, ele vai dar aroma, cor, sabor, né, característicos do vinho tinto. E principalmente, né, essa coloração vermelha, né, essa coloração vermelha que esse vinho vai ter. E aí, esse período de maceração, ele pode durar, tá? De 7, mais ou menos, a 30 dias. Isso vai depender de vários fatores, né? Esse período de maceração. Então, assim, não tem um protocolo definido, né? Depende da variedade de uva que você está utilizando. Vai depender também, né? Vai depender também, né, do quanto essa uva, o potencial vinícola dessa uva, né, se ela é uma uva mais jovem, né, proveniente de plantas mais jovens ou não. Então, isso tudo vai ser definido pelo enólogo, né? Então, é feito testes, é também feito análise físico-química, tá, para avaliar esse final da maceração. E o importante nesse período de maceração é as chamadas, que sejam feitas chamadas remontagens, né? Então, nesse período, é feita a remontagem para homogeneização, tá? Do mosto, né? Durante esse período. Porque a casca da uva, ela é mais leve, né? Ela sobe para cima, então ela forma o chamado chapéu, né? E esse chapéu, ele tem que estar sempre úmido. Então, pelo menos uma, 2 vezes no dia, tem que ser feita essa remontagem para manter esse chapéu sempre úmido, tá? Para aí tá tendo uma melhor extração de compostos e também para evitar a questão de contaminações. Na fermentação malolática, né, a gente vai ter aí a conversão do ácido málico em ácido lático pela enzima malolática. Então, nessa etapa, pode ser acrescentadas bactérias láticas ou ela pode ser feita de forma espontânea também, tá? E em tinto é quase inevitável que essa fermentação ela não aconteça, então ela sempre acontece, na maioria dos casos. E aí a gente tem essa adição de bactérias láticas, principalmente das espécies Lactobacillus, Pediococcus e Oneococcus. E aí vai ocorrer a descarboxilação, então, enzimática do ácido málico
para a produção do ácido lático e de dióxido de carbono. E essa etapa ela é muito importante também, porque o ácido málico ele é um ácido mais duro, né? Ele é mais desagradável ao paladar. Então, a conversão, essa etapa, né, ela vai possibilitar a diminuição da acidez, tá? Da acidez do meio, o que vai tornar esse vinho mais palatável, mais agradável, tá? Essa formação desse ácido lático. E falando então assim, então todas essas etapas, né, elas vão contribuir para a formação da composição química de vinhos tintos, né? E eu trouxe alguns principais componentes que vão estar presentes, né? Que é o etanol, ele vai atuar como solvente de pigmentos e estabilização de vinhos. A gente também tem a presença de açúcares, que é a glicose e a frutose. Os principais ácidos orgânicos presentes são o málico, o tartárico cítrico, né, o ácido sunicínico, o acético e o lático. E também vai ter a presença de polifenóis, que podem ser os ácidos fenólicos ou os flavonoides, como a catequina e antocianinas. Também vai ter a presença de minerais, como potássio, sódio e cálcio. Além desses compostos, né, a gente também pode ter a presença das chamadas aminas biogênicas. Elas podem ser oriundas da própria uva, tá? Ou serem formadas durante esse processo de vinificação. Então, essas aminas biogênicas, elas vão exercer ações no nosso organismo, né? E elas estão dentro aí das chamadas da classe das aminas bioativas, né? E essas aminas bioativas, elas podem ser classificadas quanto ao número de grupamento amina, então elas podem ser mono, di ou poliaminas. Também podem ser classificadas quanto à estrutura, como linfáticas, aromáticas ou heterocíclicas. E uma classificação mais geral, né, e mais utilizada, classifica essas aminas bioativas como poliaminas e aminas biogênicas, sendo que as aminas biogênicas elas têm efeito neuro e vasoativo. Então, aqui algumas aminas biogênicas, né? E a classificação quanto à estrutura química. Então, a gente tem a tiramina, a histamina, a putrescina, a espermidina. Então, a gente tem várias aminas biogênicas. E aí, a presença dessas aminas biogênicas em vinho, ela vem sendo uma grande preocupação no setor vinícola, porque elas estão presentes no vinho, tá? E elas podem ser formadas nas diferentes etapas, né, de produção de vinho. E, geralmente, essas aminas biogênicas, elas são formadas, tá, como produto de degradação pela ação de micro-organismos, né? Então, ela vem sendo utilizada como um indicativo de qualidade na área de alimentos. Em vinho, segundo estudos, aí, as principais aminas biogênicas presentes é a tiramina, a histamina e a putrescina. Sendo que, segundo a Comissão Europeia, as concentrações de doses tóxicas, né, para o nosso organismo é de 10 miligramas por 100 gramas de alimentos. Já quando a gente tem bebidas alcoólicas, né, essa dose ela diminui, porque aí ela passa para ser 6 miligramas por 100 gramas de alimentos. Mas, né, ainda segundo estudos, dentre essas aminas biogênicas, a tiramina, ela tem um dos efeitos, né, mais tóxicos ao organismo. Então, quem que é essa tiramina, né? Ela vai ser uma monoamina, né, aromática e biogênica, e ela vai ser formada pela descarboxilação da tirosina, que é o seu aminoácido percussor, tá? E vai ser degradada no nosso organismo pela enzima monoamina oxidase. Então, dentre as aminas biogênicas, a tiramina ela é uma das principais que vem causando efeitos tóxicos ao organismo. E segundo a Segurança Europeia de Alimentos, tá? Cerca de 15% da população ela é afetada por esse consumo de tiramina, principalmente pela ausência ou pela inibição da enzima monoamina oxidase, que vai ser responsável pela degradação dela no nosso organismo.
Então, e esses efeitos tóxicos, eles podem ser maiores ainda, tá? Na presença de etanol, porque ele atua como um inibidor dessa enzima. Então, o etanol presente em vinhos, né, ele causa aí um maior efeito tóxico dessa tiramina no nosso organismo. E também outros inibidores são alguns tipos de medicamentos, tá? Principalmente os antidepressivos. Então, nessa tabela, eu trago alguns efeitos tóxicos, tá? Que essa tiramina causa. Por exemplo, a intoxicação, né, por tiramina. Então, a gente pode ter dor de cabeça, febre, aumento da pressão sanguínea, vômito, dilatação das pálpebras, entre outros sintomas. Já a intoxicação por tiramina e felinetilamina, né, que é a chamada reação do queijo, que ficou, assim, tem vários estudos sobre esse tipo de intoxicação, né, ela pode causar crise hipertensiva, dor de cabeça severa, até hemorragia cerebral, né, deficiência cardíaca, edema pulmonar, então, assim, são sintomas mais graves, né, e esse tipo de intoxicação, ela está relacionada principalmente, tá, a pacientes que utilizam inibidores da enzima, né, monamina oxidase, que é responsável pela degradação da tiramina no nosso organismo. Mas, de modo geral, né, o que mais acontece, né, na maioria dos casos, é crise de enxaqueca, né, que é essa dor de cabeça pulsante e ataque de enxaqueca. Então, devido a isso, né, e a não se ter uma legislação específica desse tipo de composto em alimento, né, é importante, né, desenvolver novas metodologias para determinação de tiramina. Então, já foram utilizadas diversas metodologias, né, como utilizando a cromatografia e a espectroscopia. Mas a maioria das metodologias, tá, ela requer um processo de pré-tratamento, tá, da amostra para estar se detectando essa tiramina. E também uma mão de obra, né, mais especializada, a utilização de reagentes específicos que vai elevar o custo de análise, tá? Já a eletroanalítica, ela vem se destacando, tá? Com propriedades muito vantajosas. Por exemplo, a possibilidade da determinação direta. Essa é uma das principais vantagens que a gente tem na eletroanalítica. Então, a gente consegue estar detectando alguns compostos, né? Sem estar fazendo nenhum processo de pré-tratamento ou purificação da amostra. A gente também tem alta sensibilidade, tá? Algumas sensibilidades que são até comparadas às técnicas tradicionais, tem um baixo custo e tempo de análise curto. E aí, dentro dos métodos eletroanalíticos, a gente tem as técnicas voltamétricas, que foi as que eu utilizei durante o desenvolvimento da minha pesquisa, né? Que eu utilizei a voltametria de pulso diferencial e a voltametria de onda quadrada. Então, essas técnicas, elas vão envolver, tá? Reações de oxidação e redução do meu analito de interesse. E essas reações, elas vão, né, gerar a transferência de elétrons, tá? E aí vão gerar um sinal de corrente. E esse sinal de corrente, ele pode ser mensurável, né? E aí a gente consegue obter informações quantitativas e qualitativas do meu analito de interesse, tá? Através dessas curvas, né, de potencial corrente. Então, essas reações, né, elas vão ocorrer na superfície de um eletrodo, que a gente chama de eletrodo de trabalho, né? Então, a gente escolhe o eletrodo de trabalho para poder estar utilizando. E aí a gente obtém o sinal analítico, né? E a gente espera o quê nessas técnicas, né? Como mostra esses gráficos aí. A gente espera sempre obter, né, maiores sinais de corrente, tá? Que indica a nossa sensibilidade da técnica e picos estreitos, né? Que indica a seletividade da técnica. Então, esse é o objetivo, tá? E de estar utilizando, assim, para a otimização dessas técnicas, né? Então, eu também fiz um levantamento bibliográfico, tá? Da literatura,
de diversas técnicas que foram utilizadas, observando aí as técnicas, o tipo de alimento, né? Então, a gente pode ter tiramina presente em peixe, queijo, carne, cerveja, né? E no vinho também. E aí eu fiz um levantamento das diferentes técnicas utilizadas, né? Dos limites de detecção e quantificação que foram obtidos. E isso foi muito enriquecedor, porque a gente vai observando, né, os trabalhos produzidos na literatura e vai entendendo melhor, tá? Como é feita essas determinações, né? E o trabalho, às vezes, que, dependendo do tipo de técnica que você utiliza, o trabalho que dá para realizar essa determinação, tá? E aí, como eu falei para vocês, a reação, né, no caso da tiramina, ocorre uma reação de oxidação, tá? E essa reação, ela vai ocorrer na superfície de um eletrodo de trabalho. E aí a gente tem que escolher esse eletrodo de trabalho a ser utilizado, tá? No caso do meu trabalho, eu utilizei os eletrodos de carbono de grafite de lapiseira, que são grafite de lapiseira mesmo, grafite de lapiseira, que a gente compra em qualquer papelaria. E esses eletrodos, né, eles apresentam assim, várias vantagens, como baixo custo, eles podem ser descartáveis, né? Então, você não está utilizando um eletrodo caro, então você pode descartar em cada análise. E também sem realizar nenhum processo de modificação desse eletrodo. Então, a detecção foi de forma direta, né? E eles apresentam excelentes propriedades, respostas, né, eletroquímicas. Então, a gente tem todo um estudo anterior, tá, da utilização desses eletrodos. A gente publicou 2 artigos, tá? Tanto que um foi relacionado ao desenvolvimento de um biosensor, tá, para detecção de tiramina. Então, assim, realmente eles são aplicáveis, tá? E têm excelentes propriedades. E tanto que no desenvolvimento desse biosensor é que surgiu o meu projeto, porque um dos testes que nós realizamos, né, foi a detecção direta, para ver se a gente conseguia alguma resposta. E a gente viu que tinha uma resposta, né, da tiramina. E aí a gente realmente estudou e desenvolveu esse projeto que eu fiz durante o mestrado, né? Então, uma pesquisa gerou outra pesquisa, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como é feito, né, esses experimentos. Eles são realizados, tá, numa chamada célula eletroquímica, onde a gente vai ter o nosso eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência e o eletrodo auxiliar. Então, nessa célula eletroquímica, né, que a gente vai realizar os experimentos. Aí a gente utiliza, né, um equipamento que chama potenciostato, e esse equipamento, ele é acoplado a um software novo, que a gente faz o tratamento dos dados, né? Então, esse equipamento, né, que vai estar aí possibilitando, né, a detecção, né, e a obtenção desse sinal de corrente, tá bom? E aí, então, esse é o aparato dos experimentos, né? E aí a gente faz todo o estudo anterior, né, das melhores condições de trabalho para a detecção dessa tiramina. Então, a gente estuda o melhor tampão a ser utilizado, o melhor pH, utiliza a gente também fez um controle, né, dessa limpeza do eletrodo. E aí também realizou esse estudo, né, do mecanismo de oxidação da tiramina sobre os eletrodos, tá? E nesse estudo, a gente observou que o processo, né, de oxidação da reação, né, ela é controlada pela dissorção. Então, todas as vezes que eu realizava a análise, eu tinha que trocar esse eletrodo. Porque se eu fizesse mais de uma análise em um único eletrodo, né, eu tinha uma diminuição na minha sensibilidade, né, no meu sinal, porque ocorria esse processo de adsorção. Mas isso não é um problema, né, porque os eletrodos, eles podem ser descartáveis, né, são eletrodos baratos, né, são acessíveis, então não foi um problema, sabe, foi até uma vantagem, né, porque a gente evita a questão de contaminação e até o manuseio, sabe, fica mais tranquilo. E aí, depois, né, desses estudos que a gente faz inicial, realizou-se a otimização dos parâmetros, tá, de detecção. Então, cada técnica, ela tem os seus parâmetros, né,
de detecção. E aí a gente tem que analisar, né, variar esses parâmetros sempre para obter uma maior sensibilidade, né, e uma maior seletividade também, e picos definidos, porque, por exemplo, se eu usar um incremento potencial muito grande, eu posso obter picos mal definidos, picos quadrados, aí eu não consigo observar qual é a altura real do meu pico. Então, eu fiz todo esse processo de otimização das técnicas, né? Variando os parâmetros de cada técnica e selecionei os melhores parâmetros. E aí, a gente partiu para a validação analítica, né? A validação analítica dessa técnica. Na validação analítica, na verdade, no início, a gente tentou, tá fazendo essa validação utilizando outra técnica, né? Que foi cromatografia. Mas como a gente não tinha coluna, sabe, específica no laboratório, a gente tentou utilizar outra, mas não deu muito certo. E aí a gente partiu para essa parte de validação analítica mesmo. Então, nessa validação, a gente analisou a linearidade, a faixa linear, os limites de detecção e quantificação. Também fez análise de precisão, né, intradia, entredia, utilizando diferentes potenciostatos, equipamentos, e também com operadores diferentes. Analisou a robustez em relação à limpeza dos eletrodos, o tempo de equilíbrio da célula e também em relação a medidas realizadas em diferentes temperaturas, tá? Em diferentes temperaturas. E aí a gente utilizou uma célula encamisada para avaliar, para manter a temperatura constante, né, durante essas análises. E também analisou a especificidade da determinação de tiramina, junto com alguns potenciais interferentes, tá? No estudo da linearidade, da faixa linear, a gente observou aí tanto para a voltametria de pulso diferencial quanto para de onda quadrada, né? A gente observou uma faixa linear muito boa, né? Que foi aí de 0,6 a 200 micromol e de 0,6 a 1000 micromol, tá? Então, assim, foram faixas lineares boas e comparáveis, tá, aos valores presentes aí na literatura, com bom limite de detecção dessas duas técnicas. E, assim, só para mostrar para vocês o quanto os eletrodos, né, eles são reprodutíveis, então, esse aqui são gráficos, tá, de voltametria de pulso e de onda quadrada. Aí foram feitas 10 medidas, tá, de determinação da tiramina, utilizando 10 eletrodos diferentes. Aí a gente percebe que a resposta é praticamente a mesma das duas técnicas. Então, ele é muito reprodutivo, tá? Já no estudo de especificidade, né, a gente buscou avaliar essa a determinação da tiramina, aí junto com alguns interferentes que podem também estar presentes no vinho, como, por exemplo, a glicose, a frutose, a sacarose, o etanol, né? A histamina, o ácido gálico e a catequina. Então, foi esses interferentes que a gente avaliou. E, assim, só um interferente que ele deu uma diferença significativa, que foi o ácido gálico, né? Que ele interferiu um pouco nessa determinação, né? Variou o pico da tiramina. Mas os outros interferentes, eles não apresentaram, tá? Não apresentaram modificação na resposta da tiramina. Então, após, né, todo esse processo de otimização, né, de validação analítica, aí a gente parte, né, para a análise em amostra real, porque anteriormente a gente sempre faz, para validação, a gente usa a amostra pura, né? Então, aqui a gente já parte para análise em amostra real, que foi em amostras de vinho tinto. Então, foi analisado, né, em 2 vinhos comerciais, um fino e um vinho fino e um vinho de mesa, né, em vinhos comerciais. E aí a gente conseguiu obter, tá, a concentração de tiramina presente na amostra original, nesses vinhos, com uma boa recuperação, que variou aí de 106% a 94%. Então, foram boas recuperações. A gente também, como eu disse, eu fui lá para a EPAMIG, né? Então, eu peguei algumas amostras e trouxe e analisei aqui no laboratório
da UFO, e essas amostras, né, que eu trouxe foram durante o processo de vinificação de uvas vitiviníferas, tá? Uvas de inverno da safra de 2019. Aí as uvas que eu analisei foi uvas Syrah e Cabernet Sauvignon. Então tem todas as especificações, né? Eu trouxe todas as especificações que foram feitas, tá? No processo de fermentação. E aí, essas uvas, tá, elas foram oriundas de diferentes localidades. Então, na fermentação, a fermentação 1, foi utilizado a uva Syrah de Itobi. Na fermentação 2, a uva Syrah de Três Corações. Na fermentação 3, a Cabernet Sauvignon de Itobi. E na fermentação 4, a Cabernet Sauvignon de São Bento do Sapucaí. E aí, nessas fermentações, né, na fermentação alcoólica, foi utilizada leveduras Saccharomyces cerevisiae, tá, em todas as fermentações. Já para as uvas Syrahs, né, na malolática, foi inoculada a bactéria Oneococcus oni, né? Já nas uvas Cabernet Sauvignon, a fermentação malolática, ela foi feita de forma espontânea. Então, eu analisei, né, durante o período de fermentação, né, essa concentração de tiramina. Eu também avaliei, tá, alguns compostos, né, que vão estar presentes. Aí essas análises foram feitas por cromatografia, que foi a concentração de glicose, frutose e etanol, né, para só mesmo observar o comportamento. E a gente pode observar, né, que aí nos primeiros 10 dias de fermentação, houve uma diminuição na concentração desses açúcares, né, da glicose e frutose, enquanto a concentração de etanol aumentou. E realmente, fermentação alcoólica é isso que a gente espera que esteja ocorrendo, né? Na determinação de tiramina durante as fermentações, então, para a fermentação 1, né, foi feitas a análise aí no tempo 0, de 41 e 85 dias. Para a fermentação 2, 0, 41 e 100 dias. E para a fermentação 3, 0, 38 e 59 dias. E para a fermentação 4, 0, 39 e 60 dias. Então, esses pontos, né, que nós analisamos as concentrações de tiramina, foi no mosto, né, no início, né, no mosto, que foi no 0 dias, no final da fermentação alcoólica, tá? E no final da fermentação malolática. Então, foram esses 3 pontos que nós analisamos, tá? E de acordo com os resultados obtidos, né, para essa determinação, a gente pode observar que para as uvas Syrahs, né, o conteúdo de tiramina, ele aumentou durante a fermentação, tá? Já para as uvas Cabernet Sauvignon, não houve uma variação muito significativa desses valores de tiramina. E isso tudo utilizando, né, essas determinações foram utilizadas as técnicas eletroanalíticas para realizar essas determinações. Então, assim, pessoal, a determinação, essa variação, né, no conteúdo de tiramina durante o processo de vinificação ou na própria uva, porque como vocês observaram, no próprio mosto, né, tinha a presença dessa tiramina, no próprio mosto avaliado. Então, essa concentração, ela varia com diferentes fatores, né? Então, vários autores também observaram diferenças significativas nesses teores de tiraminas, né, em variedades de uvas vitiviníferas, tá? E também alguns observaram um aumento após a fermentação alcoólica, alguns observaram concentrações diferentes, dependendo da variedade ou do processo que foi utilizado. E esse ponto-chave, né, ele tem que ser muito estudado, ele ainda tem que ser muito estudado, né, estudado como essa tiramina é formada e como eu posso fazer para estar minimizando, né, diminuindo essa concentração nos meus vinhos. Então, ela vai depender da variedade de uva, da disponibilidade de aminoácidos no meio, do próprio processo de vinificação. E com certeza, né, a utilização de técnicas simples, né, para a determinação, ela pode contribuir aí para futuros estudos, né, nessa área,
não só de tiramina, mas também de outras aminas biogênicas, tá? Então foi isso que eu desenvolvi durante o meu trabalho. Então, eu obtive bastante conhecimento nessa área de produção de vinho também, e na parte de realmente, né, fazer uma validação analítica. Então, aí eu quero agradecer a todos, né? E aí eu vou terminar com uma frase, tá? Que eu coloquei na minha dissertação, que ela, assim, ela é um ponto-chave, né? A sabedoria não vem automaticamente com a idade. Nada vem, exceto rugas. É verdade. Alguns vinhos melhoram com o tempo, mas apenas se as uvas eram boas em primeiro lugar. Então, eu queria agradecer a todos, tá? Pelo convite, aí, pelo pessoal que também tá prestigiando aí a apresentação. Queria agradecer ao LEAB, né, que é o Laboratório de Eletroanalítica Aplicada à Biotecnologia e Engenharia de Alimentos, que foi onde eu desenvolvi a maioria do meu projeto, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, ao Grupo PET, que eu também amo de paixão, tá, que eu fiz parte do grupo. Então, assim, é uma iniciativa muito boa, está fazendo esse ciclo de palestras, né, mostrando o que é desenvolvido aqui na Engenharia de Alimentos, da UFO, aqui no campus Patos de Minas. Queria agradecer o pessoal da EPAMIG, né, e também a CNPq, FAPEMIG e a CAPES pelo auxílio financeiro. Então, obrigada a todos. A gente que te agradece, Amanda, inclusive, tá, pela palestra, foi muito boa, muito legal sua pesquisa, realmente muito interessante, muita gente elogiou e realmente, porque é muito interessante, foi muito legal essa sacada de vocês de fazer essa pesquisa. Agora a gente vai passar para alguns comentários e algumas perguntas que surgiram aqui no chat, né? Vamos começar? A Aline, né, Gonçalves Silva foi uma das que elogiou, inclusive, né, falou que a sua palestra foi muito interessante, esse tema foi muito interessante, só reafirmando aquilo que a gente falou. A Líbia, sua orientadora, né, inclusive, falou também, né, que sua palestra foi muito enriquecedora, te deu os parabéns, né, conhecimento do orientador é muito importante. Verdade. Né? Uhum. A Stephanie Rodrigues também elogiou, falou que a pesquisa é muito interessante, né? A gente pode ver que realmente é um tema muito inovador, né? Esse que vocês escolheram. Você já chegou até a ganhar prêmio uma vez, né? Com ele. Eu ganhei foi um congresso, né? De fermentação, né? Específico de fermentação que teve em Uberlândia, tá? Um congresso nacional. Aí eu ganhei o prêmio como melhor pôster, né? Apresentação do pôster. Eu fiz a apresentação do pôster, assim, então tinha várias faculdades, tinha outros cursos, né? E também de engenharia de alimentos, outras faculdades que vieram de fora. E aí eu consegui ganhar a premiação, fiquei muito feliz. E é muito bom, porque a gente vê que está valendo a pena o que a gente faz, né? Isso, é importante, esse tipo de reconhecimento é muito importante. E é interessante a gente falar disso para mostrar, né, que às vezes a gente fica com aquela síndrome de cachorro vira-lata, mostrar que o que a gente faz aqui é muito bom, sim, tem muito reconhecimento, né? É verdade. Não, assim, foi uma ideia muito boa de vocês estar desenvolvendo, né, esse ciclo de palestras, porque está apresentando para a comunidade que realmente é feito aqui. Porque muitas vezes a gente passa dificuldades para desenvolver projeto, né? Mas mesmo nas dificuldades, a gente desenvolve projetos bons, né? Projetos inovadores e que falta divulgar, né? Realmente divulgar. E agora, através dessas palestras, a gente consegue estar divulgando melhor isso, tá? Então, foi uma iniciativa realmente muito boa. O Diego, ele fez um comentário interessante, né? Os tempos mudam, segundo ele, né? Eu usava 50 eletrodos em 6 meses. A Amanda chegou a usar 50 por dia. Por que, Amanda, que você usava tanto eletrodo assim? Conta pra gente. Na verdade, assim, eu ia de manhã para o laboratório, né? Eu já chegava lá de madrugada.
e ficava o dia inteiro, né? Então, eu fazia o máximo possível. E aí, como esses eletrodos que eu estou usando, né, eles são muito reprodutivos, né, e eles são descartáveis, eu tinha que usar descartando eles, porque como eu falei na palestra, né, o meu sinal analítico ele diminuía se eu fizesse sucessivas medidas em um único eletrodo. Então, eu sempre tinha que estar trocando de eletrodo, né? Então, assim, um dia eu realizava umas 50 medidas, sabe? Utilizando 50 eletrodos. Então, foi muito bom, sabe? Tanto para o nosso grupo de pesquisa, né, lá do laboratório, ter encontrado esses eletrodos, porque a gente passava o maior trabalho com os outros eletrodos, a gente limpava, porque tem todo um processo de limpeza, né? Então, a gente limpava e ele não estava limpo, tinha algum contaminante, e a gente tinha que estar limpando de novo, e limpava de novo, e tinha dia que passava o dia inteiro limpando e não tinha resultado nenhum. E Bem comum, inclusive. Os eletrodos, assim, foram presentes, né? Realmente. Como diz, garantiu grande parte do sucesso, né, da pesquisa. A Janaíne Souza, né, também é lá do LEAB, né, coordenadora lá do nosso laboratório. Eu sou lá do LEAB também, viu, gente? Por isso que eu falo nossa. Quais são as perspectivas para análise química e para o controle de qualidade em vinhos, Amanda? Você sabe contar para gente? O que tem, assim, no momento? Essa parte de controle de qualidade, assim, eu acompanhei a produção, né, mas eu não cheguei a trabalhar com parte de controle mesmo, né, de qualidade. Mas eu acredito assim, as perspectivas realmente é a utilização, né, de novas metodologias, né, para estar controlando esse processo. E aí também não só relacionado, tá, a determinação de compostos, né? Determinação de compostos. Eu acho que essa questão da qualidade de vinhos, e assim, que eu vejo nas palestras, na parte de vinicultura, né, vem principalmente, né, dessas uvas. Então, as análises têm que ser realizadas mesmo, as análises químicas, principalmente na uva, sabe? Desenvolvidas na uva. Por isso que o pessoal tem desenvolvido tanta pesquisa nessa área de adaptação de uvas aqui no Brasil, para melhorar a qualidade do vinho produzido, tá? Mas, assim, eu vejo que as perspectivas são muito boas, porque estão surgindo novas técnicas, né? Técnicas mais simples, para determinação de diversos compostos, né? Para controlar essa qualidade, que é o objetivo final, né? Então, não adianta nada você estar produzindo um vinho, né? E no final você não tem uma qualidade boa desse vinho. Isso. Que é bem o que a sua frase falou, aquela sua frase, né? Aliás, não tem como o vinho ficar bom se as uvas já não forem boas desde o início, né? A Micaela perguntou se essa metodologia, né, que você utilizou para determinar a tiramina pode ser utilizada também para determinação de outras aminas. Você sabe dizer? Essa determinação de tiramina, essa metodologia que eu utilizei, né, a gente conseguiu, tá? A gente fez a análise dessa estamina e a gente também teve resposta, sabe? Da estamina. Só que como o meu foco era na tiramina, né, a gente focou, porque assim, senão ia ficar muito extenso, né, e aí eu ia ter que fazer todo um processo de validação para a estamina. E aí, mas assim, é possível, tá? Mas depende, né? Depende da molécula, porque essa molécula ela tem que ser passível de estar oxidando ou reduzindo, né? Então, tem algumas aminas biogênicas, como, por exemplo, né, aquelas aminas alifáticas, que a gente não consegue esse processo. Aí a gente tem outros recursos, né? Que é, por exemplo, a utilização de biosensores, né? Aí a gente usa, por exemplo, uma enzima específica e consegue, às vezes, estar detectando um produto, né? Um produto da reação catalisada por aquela enzima, tá? Entendi. Então, como diz, ainda, além de ser uma pesquisa interessante, gente, olha, ainda tem mais coisa para ser feita, né? Então, muita coisa que assim, eu espero, né, que no meu doutorado eu ainda venha fazer, sabe?
Vai dar certo. A Dianane elogiou também, né, o trabalho de excelente qualidade. Pablo está brilhando nas pesquisas, né, como a gente falou. Sempre bom enaltecer. E, Amanda, no mais, é isso. A gente, mais uma vez, te agradece, tá, pela sua disponibilidade, tá, de estar aqui com a gente hoje, terça-noite. A gente sabe que você trabalha, você tem suas coisas, mesmo assim você dispôs do seu tempo para passar esse tempinho aqui com a gente e apresentar essa pesquisa maravilhosa que você fez, né? Eu agradeço muito também, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Você sabe o tanto que eu amo, né? Nossa, eu adoro pesquisa. E eu também gosto muito também desse desenvolvimento, né, do mestrado aqui nosso da engenharia de alimentos da UFO, das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que eu acompanho, eu sou amigo do pessoal tudo, né? E aí eu acompanho as pesquisas, né? E também por estar aqui junto com você, né, Lohane, que a gente foi do PET, a gente foi do mesmo laboratório, estou muito feliz, tá? Obrigada a você. Que isso, companheiras muito tempo já, né, Amanda? Deu sorte de fazer palestra juntos. Mas, gente, para não tomar muito mais tempo de vocês também, né? O link para avaliação da palestra, assim como o link da lista de presentes, a gente já deixou aqui nos comentários, tá? Corre lá e assina, que não vai ficar aberto por muito tempo, tá bom? E a gente aguarda vocês na próxima palestra, lembrando que são sempre nas primeiras terças-feiras do mês, tá? Então, na próxima, vamos ver qual vai ser o tema. Acompanha lá no Instagram do PET, que a gente sempre publica lá com um tempo bom de antecedência para vocês se programarem, tá? E a gente fica por aqui. Boa noite, viu, a todos. Obrigada mais uma vez. Amanda, obrigada a todos que assistiram a gente até agora. E até a próxima. Tchau, gente.